Com tudo isso, o que eu quero dizer para os senhores? Eu quero dizer para os senhores que, usualmente, quando temos uma população de bactérias, quando nós nos deparamos com uma população bacteriana causadora de infecção, quando essas bactérias são verdadeiramente sensíveis e suscetíveis ao tratamento, elas apresentam uma ampla zona de disco, na discodifusão, e uma baixa CIM. E quando essas bactérias são verdadeiramente resistentes, elas apresentam uma CIM elevada, uma MIC elevada, e uma zona de disco pequena, uma baixa inibição no método de Kirby-Bauer. Bom, a questão é, onde nós estabelecemos esse breakpoint, esse ponto de corte de sensibilidade e resistência? São várias as possibilidades, uma vez que a determinação desses breakpoints de sensibilidade ou resistência, ela não é um exercício matemático simples. Nós sabemos que a concentração da droga atingida no soro de um paciente, ela é variável, e algumas dessas concentrações podem, inclusive, ser similares às concentrações para inibir patógenos mais resistentes. Mas é natural que existam opções mais seguras, então estabelecermos um breakpoint de sensibilidade bem próximo aos níveis de sensibilidade ou de CIMs mais baixas ou de zonas de disco muito amplas, ou podemos jogar o breakpoint de sensibilidade mais para cima, tentando ser mais liberais na interpretação do teste e informando, bom, se o breakpoint for aqui em cima, eu consigo tratar mais pacientes. Existem pontos a favor e contra ambas as interpretações. Se formos mais seguros, seremos mais restritivos no uso de antibióticos. Se formos mais agressivos, seremos menos restritivos e correremos alguns riscos. O problema está onde? O problema está no fato de que a maioria das resistências que nós encontramos no ambiente clínico, elas se encontram justo nessa zona de transição entre as populações verdadeiramente sensíveis e as populações verdadeiramente resistentes. Portanto, os métodos que nos dão um breakpoint de sensibilidade, intermediário e resistência, eles devem ser interpretativos e não matemáticos, como eu já levantei para os senhores lá na frente. É claro que as MICs, a determinação das concentrações inibitórias mínimas, são ideais, porque elas nos ajudam a dizer com maior precisão se aquela concentração no sangue ou no tecido infectado será atingido. Por outro lado, eu já vos disse que a determinação dessa CIM é mais custosa, mais trabalhosa e não é passível de aplicação na rotina geral de um laboratório de microbiologia clínica. Então, achar a forma correta de interpretar os resultados de breakpoint que nos serão dados por métodos difusionais, por exemplo, o método de Kirby-Bauer ou a discodifusão, é um papel do bom profissional de saúde, do bom médico. Cabe a gente aprender a interpretar como nós estamos fazendo aqui. Para isso, eu vou citar um exemplo para os senhores, citando um primeiro caso de uma mulher de 35 anos que dá entrada no pronto-socorro com disúria e polaciúria 24 horas, febre baixa, uma discreta dor lombar à direita e a sensação de calafrios a menos de 24 horas. Essa mulher nos refere que já teve vários episódios de infecção urinária no passado, fez uma cirurgia ginecológica há 6 meses, nós iniciamos o tratamento para esta paciente com um antibiótico empírico, colhemos a urocultura dela, praticamente nenhum de nós aqui teria dúvida de que se trata de um caso de infecção do trato urinário, muito provavelmente uma infecção do trato urinário alta, uma pielonefrite, e corretamente indicaremos o tratamento para ela e colheremos o material, sabendo que é uma pessoa que já teve infecções urinárias no passado e que tem um histórico recente de 6 meses de uma cirurgia, portanto, no ambiente hospitalar. Iniciamos um antibiótico para ela, digamos que iniciamos uma cefalosporina de 3ª geração e recebemos o resultado do cultivo dentro daquela lógica do laboratório que eu apresentei para os senhores,
Por volta do terceiro dia, nós estaríamos recebendo este resultado de cultivo, 72 horas depois. Então, nós temos um caso de Klebsiella pneumoniae, isolada na urocultura dessa paciente, com 100 mil, acima de 100 mil unidades formadoras de colônia. Então, nós não temos dúvida de que se trata de uma infecção urinária por Klebsiella, e nós recebemos esse antibiograma, onde nós podemos notar sensibilidade e resistência para alguns antibióticos. E se notarmos, por exemplo, que ela apresenta sensibilidade ao antimicrobiano ceftriaxona, nós poderíamos estar tendendo ao uso do antibiótico ceftriaxona. No entanto, se nós observarmos o padrão de sensibilidade desse antimicrobiano, nós vamos observar que essa bactéria apresenta um mecanismo de resistência chamado ESBL. Isso é possível inferir pela característica das resistências. Então, nós quando temos um bacilo gram-negativo, uma enterobactéria, com características de sensibilidade e resistência às cefalosporinas de terceira ou quarta geração, e sensibilidade para alguns in vitro, mas resistência para outros, provavelmente se trata de um fenótipo produtor de ESBL. Essa ESBL nos impede usar cefalosporinas de até quarta geração. Então, nós temos uma limitação de uso de diversos antibióticos com esse mecanismo de resistência. Portanto, se seguirmos o tratamento desse processo infeccioso apenas nos guiando pelo S ou pelo R do antibiograma, nós estaríamos errando. O que eu quero dizer para os senhores? Eu quero dizer que o resultado do antibiograma é interpretativo. É claro que se os senhores estiverem diante de um laboratório que apresente boas condições de execução do teste laboratorial, o próprio laboratório já vai fornecer para os senhores a interpretação de que se trata de um isolado ESBL e que, portanto, esse ESBL limita o uso de diversos antibióticos. Mas existem laboratórios que podem não liberar essa informação sobre o mecanismo de resistência. Cabe ao médico interpretar se diante de uma enterobactéria, como é o caso da Klebsiella pneumoniae, que apresente sensibilidade a algumas cefalosporinas e resistência a outras, suspeitar de que se trata de um fenótipo produtor desse mecanismo de resistência e que, portanto, limitaria o uso de alguns antibióticos. Então, essa é uma característica bastante importante, a mensagem que fica para os senhores. O antibiograma é um resultado interpretativo, ele não é um resultado mecanístico ou direto que permita aos senhores prescrever com base no sensível, intermediário ou resistente. Precisa-se interpretar esse dado para, a partir da interpretação, partirmos para uma prescrição correta. Num segundo caso, que nós poderíamos citar de uma interpretação parecida também, nós temos um homem de 50 anos, sofreu um politrauma, internado na UTI, entubado há 5 dias, com tubo orotraqueal há 5 dias, que apresenta febre nas últimas 24 horas. Apresenta também aumento de secreção pelo tubo orotraqueal, uma secreção esverdeada e um raio-x feito no leito com uma consolidação pequena em terço médio. Mais uma vez, somos instados a pensar em pneumonia associada a tubo orotraqueal e ventilação mecânica, iniciamos um tratamento direcionado aos principais patógenos dessa situação e, corretamente, solicitamos ao nosso hospital, aos nossos colegas, que realizemos uma broncoscopia com lavado broncoalveolar e que a gente envie esse lavado broncoalveolar para cultivo. No caso desse paciente, 72 horas depois, como é a rotina do laboratório, recebeu corretamente o lavado broncoalveolar no tubo correto, semeou, plaqueou após a semeadura, identificou a bactéria. Uma vez identificada a bactéria, realizou o antibiograma e nos enviou esse resultado, 72 horas após, apresentando uma Pseudomonas aeruginosa com uma quantificação acima de 100 mil unidades formadoras de colônia, portanto maior do que 10 a quinta unidade formadoras de colônia, e com esse perfil de sensibilidade e resistência, mostrando resistência a alguns antibióticos, mostrando sensibilidade a outros,
E, mais curiosamente, vamos supor que seja um laboratório muito bem preparado e que tenha nos apresentado o resultado da CIM, que para esse líquido nobre, esse laboratório tem a rotina e realize a CIM. Ambas as drogas aqui apresentadas, por exemplo, meropenem e a piperacilina tazobactam, apresentam-se no antibiograma acima. Se os senhores olharem, a piperacilina tazobactam apresenta uma interpretação de S, sensível. Já o meropenem apresenta uma interpretação de I, intermediário, mas com as respectivas CIMs abaixo, o meropenem com 4 e a piperacilina com 16. Para um incauto prescritor, nós simplesmente pensaríamos, bom, piperacilina tazobactam está S, meropenem está I, intermediário, portanto eu vou usar a droga para a qual eu tenho a sensibilidade definida e prescreve-se piperacilina tazobactam. Estaria errado? Não completamente errado, mas se nós olharmos as curvas de inibição destas drogas, as curvas farmacodinâmicas de eliminação dessa bactéria, que advindas de estudos clínicos, estudos in vitro também, nós observamos que para o meropenem, embora ele tenha sido considerado um intermediário no antibiograma, por uma questão de definição do breakpoint para este antibiótico, vejam que praticamente em 100% das vezes nós conseguimos inibir bactérias que tenham CIM até 4 microgramas por ml. Portanto, embora categorizado como resistente ou intermediário, a partir desse nível, nós conseguimos tratar com meropenem nessa dose de 1 grama de 8 em 8 horas. Já para a piperacilina tazobactam, embora o breakpoint de sensibilidade seja considerado 16 e a bactéria apresente uma CIM de 16, veja que a gente consegue inibir bem o crescimento com CIMs até 8. 16, nós já temos uma certa perda de atividade, na casa de 88%, 89% de atividade na CIM de 16. Não quer dizer que a droga não vá funcionar, mas quer dizer que, embora ela seja categorizada como uma droga sensível no antibiograma, seguramente nas doses usuais de piperacilina tazobactam, nós não atingimos tão bem esses 16. Então, seria correto também, nessa situação, prescrever meropenem. Vejam que, mais uma vez, é um dado interpretativo, em que nós precisamos olhar com cautela, com cuidado, se aquele dado de sensibilidade ou resistência verdadeiramente representa uma sensibilidade ou resistência, ou se nós conseguimos atingir níveis adequados de tratamento, mesmo para um patógeno que seja considerado intermediário ou resistente em determinadas situações. O objetivo dessa aula não é trazer para os senhores uma completa interpretação sobre todas essas situações. Os senhores são alunos de graduação, mas o que nos interessa é mostrar para os senhores, sobretudo, que o antibiograma em particular é um resultado de exame, ou apresenta resultados de exames que são interpretativos, não são objetivos e não devem ser usados em todas as situações para direcionar o uso deste ou daquele antibiótico, mas requerem uma interpretação. Então, se os senhores conseguirem guardar esta mensagem de que o antibiograma é interpretativo, as próximas interpretações nós faremos com base em casos clínicos específicos durante o curso de graduação dos senhores. Agradeço e boa aula a todos.